Jeremias 29, verso de número 11. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Lucas capítulo 5, verso de número 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesta casa. Ministra, Senhor, as nossas vidas. O Senhor já tem falado ao longo desta semana, e eu te peço, continua falando um pouco mais conosco, Senhor, que nós possamos crescer, aprender, Pai, a cada dia da tua palavra. Senhor Jesus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja o centro de todas as coisas. E o teu Espírito Santo é aquele que mostra e direciona cada um segundo a sua necessidade. Por isso, Senhor, ministra os meus irmãos, derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção, fala conosco. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vendo esse texto de Jeremias 29, 11, é um texto que fala ali a partir do momento que o povo está vivendo cativo em Babilônia. Então o povo não está vivendo um dia mau, o povo está vivendo anos maus, anos de dificuldade, e essa dificuldade ela vai se prolongar durante 70 anos. Mas me chama a atenção nesse verso 11, a parte C do versículo, porque o Senhor, Ele vai dizer assim: para vos dar o fim que desejais. Então Ele está falando de fim, e se tem fim, tem começo, se tem começo, tem meio. Então o Senhor quer que nós cheguemos no final, e a pergunta para todos nós é: qual o fim que nós queremos? Aonde nós queremos chegar? E eu creio que a resposta de grande parte deve ser: eu quero chegar a estar com Cristo, porque eu vivo para isso. Nós vivemos, buscamos o aperfeiçoamento para nós estarmos mais perto do nosso Senhor. O fim que nós vamos ter é a vida eterna. Então, para nós chegarmos nesse fim, nós temos que ter o começo e termos o meio. Então, esse texto está falando sobre história. Amém? Então por isso eu quero falar sobre Pedro hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre a história de Pedro, bem resumidamente. Por isso nós fomos para Lucas capítulo 5, porque o povo de Israel foi um povo desafiador.
Um povo que muitas vezes, por mais que o Senhor falasse, queria agir segundo os seus próprios entendimentos, os seus próprios preceitos. Era um povo que muitas vezes não ouvia a voz de Deus, não entendia a voz de Deus. E a consequência daquilo que eles estavam vivendo agora era o cativo de Babilônia. Eles não ouviram, Deus enviou profetas, Deus falou de diversas formas, mas eles não deram vazão à voz do Senhor. E a consequência de não ouvir a voz do Senhor foi que eles ficaram cativos em Babilônia. E Pedro, ele também foi um homem muito desafiador. Pedro era alguém que naturalmente ele ditava o rumo da sua vida. Pedro era alguém que ele ditava, ele dizia como ia fazer, como as coisas iriam acontecer, e esse é o Pedro. E esse texto de Lucas 5 que nós lemos, ele vai narrar o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro. E esse encontro também, assim como o povo de Israel, quando Deus envia uma palavra para eles no cativeiro, Pedro também não estava num dia muito bom de sua vida. Pedro, ele teve uma pescaria que foi péssima. Aliás, ele não teve uma pescaria, ele não pescou nenhum peixe. Mas antes de nós trabalharmos e falarmos exatamente sobre o texto, quando amanhece o dia que Pedro não tem nada, a gente precisa imaginar a noite anterior, a noite que Pedro tentou pescar, a noite que Pedro trabalhou a noite toda, a noite que antecede esse episódio. Pedro, eu imagino, ao final da tarde, Pedro, ele vai preparar a sua estrutura de pesca, vai preparar os seus equipamentos. Como nós sabemos e conhecemos a história, Pedro, ele é um pescador. Ele trabalha, ele precisa trabalhar para sobreviver. Então, ele não é como muitos irmãos que simplesmente pescam por hobby. Pedro é alguém que pesca porque ele precisa, ele depende. Então, ele não é qualquer pescador. Ele é um pescador profissional, ele depende da pesca, ele depende do peixe para sobreviver, ele depende do peixe para trazer o sustento para a sua casa. Então ele precisa trabalhar. E a gente tem um grupo lá com os homens, e às vezes eles compartilham algumas coisas. Teve um dia que os irmãos compartilharam lá um peixe gigantesco, eu nem sei que peixe que era, e eles se alegravam, o Neilton falava, o Vadinho, eu não entendia muito, mas os irmãos falavam, e realmente era um peixe bem grande, que podia até matar, falaram, o tamanho do peixe, ou a história de pescador, mas, enfim, era um peixe. Eu não entendo nada de peixe, então eu acreditei, porque realmente o bicho era bem grande. Então, o que todo pescador ele quer é o quê? Pegar um peixe grande. Então, quanto maior o peixe, maior vai ser a venda dele, maior vai ser o lucro que ele vai ter. Então ele deseja, o pescador, ele quer pegar um peixe grande, ele quer pegar um peixe bom, porque tem tipos de peixe. Então, dependendo do peixe que ele pegar, vai ser mais caro, e ele quer pegar peixe grande, Então, quanto maior o peixe, maior é a certeza que ele vai ter de um bom rendimento. Então, imagina o Pedro, ele trabalhando, a sua estrutura, todo o equipamento dele. Ele fala, eu vou pescar, o meu objetivo é pescar, eu preciso, Ele sabe que os melhores peixes vão sair à noite, porque o mar está mais calmo, está escuro, então os peixes vão sair de baixo, vão subir. E aí a gente vai imaginar, Pedro, ele vai jogar a rede 1, 2, 3, 4 vezes, e muda de lado, e muda de posição, e vai para um canto, e vai para outro, e ele não consegue nada. E as horas vão passando, eu imagino, o Pedro começa a olhar para dentro do barco dele, o fundo do barco dele não tem nada. Ele está tentando, e o barco continua vazio. E o pior, irmãos, está amanhecendo. E ele sabe que quando amanhecer, ele não tem mais chance de pegar peixe. Não vai ter mais jeito, não tem mais jeito. Porque os peixes vão para baixo, talvez pela luminosidade, eu não sei, a própria agitação de outros barcos, de pessoas se locomovendo. Então os peixes, eles acabam se afastando. Então, ele entende que se ele não pegar de dia, de noite, não vai ser de dia que ele vai pegar. Amanhece, e a Bíblia diz então que nada Pedro consegue apanhar. Pedro esperava muito peixe,
mas não conseguiu nenhuma sardinha sequer. E, irmãos, a expectativa de uma grande pescaria estava agora frustrada. Nós não sabemos qual era a necessidade de Pedro naquele dia, né? Aqueles que assistiram The Chosen mostra que, né, óbvio que é uma conjecturação, que ele precisava de muito dinheiro para pagar as dívidas naquele dia. Nós não sabemos, não podemos afirmar, mas eu acredito que Pedro naquele dia precisava de alguma pesca realmente maravilhosa, porque Jesus não simplesmente colocou aqueles peixes ali porque Pedro não precisava, só para mostrar o poder dele. Mas eu creio que Pedro precisava de algo sobrenatural. E hoje os clientes de Pedro não vão comprar com ele, porque o barco dele está vazio, vão ter que procurar, né, com outros vendedores. E o Pedro, o que o Pedro vai fazer então? Quando ele chega ali à beira-mar, ele vai lavar as redes dele. Pedro não pegou o que ele queria, mas com certeza toda vez que ele foi jogando a rede, ele foi pegando sujeira do mar, e aquela sujeira começa a impregnar na rede, e o Pedro sabe que aquele é o equipamento dele. Então o que Pedro vai fazer? Ele vai lavar as redes. Pedro, ele precisa tirar toda a sujeira, porque se ele deixar aquilo, com o tempo vai apodrecer e vai estragar. Então Pedro é alguém que é diligente. Se ele não pescou nada, eu não sei se o custo talvez de uma rede naquela época fosse alto ou não, não dá para saber, né? Também não pesquisei isso para saber, mas ele é alguém que está preocupado com o equipamento dele, e ele sabe: eu não posso gastar dinheiro à toa, ainda que fosse barato, eu não posso gastar dinheiro à toa. Então Pedro, ele pega a rede dele e ele vai lavar. E por que ele vai lavar? Porque ele vai à noite tentar de novo. De noite ele vai ter que voltar. Então ele precisa fazer isso. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, depois de um dia de decepção, de luta, de provas, do dia mau, do momento de dificuldade, Deus está falando comigo, com você: não permite que a sujeira apodreça as malhas da sua rede. Não deixe que a sujeira ela destrua a tua rede, destrua a tua vida. Porque quantas vezes, quando nós temos uma dificuldade, nós começamos a praguejar, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, e aquilo vai nos contaminando. E ao invés de nós estarmos mais cheios do Senhor, daí a pouco nós não estamos mais cheios do Senhor, porque nós estamos murmurando, estamos reclamando. Isso é importante para nós, é algo que o Senhor me ensinou. Eu tive uma batalha lá com o sofá de casa, irmãos, que a gente mandou arrumar e ficou. O cara pediu 15 dias e ficou, virou um mês, e nada do sofá. Cadê o sofá? O cara falava para mim: não, amanhã eu vou te entregar. Beleza, aí eu espero, o cara não vem, eu ligo, o cara não responde. Aí no dia seguinte ele fala: não, aconteceu não sei o que. O cara ficou enrolando. Mas, irmão, naturalmente, talvez, há um tempo atrás eu já iria reclamar. Minha esposa sabe disso, já ia reclamar, já iria resmungar, mas eu não abri a minha boca para reclamar. Teve um momento que eu até falei assim: quer saber, a gente fica sem sofá mesmo. Aí só falei para o cara: moço, se você quebrou o sofá, se você fez alguma coisa errada, que era para trocar todo o sofá, né, o couro e tal. E eu falei: moço, se você quebrou o sofá, se aconteceu alguma coisa, só fala que quebrou, tudo bem, só não enrola, só fala a verdade. Quebrou, vai fazer o quê? Aí ele: não quebrou, é porque enrolou, não sei o quê. Eu falei: amém. E ainda ele enrolou um tempo e ficava enrolando. Mas teve uma hora que eu falei para minha esposa: a gente estava tudo lá apertado. Eu falei: tá bom, o problema está todo mundo próximo, a gente fica todo mundo junto, todo mundo colado, não tem problema, né? Deus vai nos ensinar algo sobre isso. Vai ficar sem sofá mesmo, talvez eu vou me preocupar com mais sofá. No final resolveu, entregou o sofá. Mas eu glorifiquei ao Senhor, porque eu não abri minha boca para murmurar. Falei: Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe, não vou esquentar minha cabeça, não vou brigar. A gente naturalmente, se alguma coisa sai do trilho, sai do eixo, a nossa primeira coisa que a gente vai fazer é reclamar, é murmurar. Então Pedro, ele está ali, irmãos, lavando as redes dele. Ele precisa, então espiritualmente isso serve para nós. Lave as suas redes. Às vezes o pecado, ele vai insistir em nos sujar, sabe? Mas lave as suas vestes no sangue de Cristo.
Lave as suas vestes nele, porque ele pode nos purificar e tornar as nossas vestes mais alvas do que a neve. E Pedro, irmãos, ele sabe que a sujeira, ela é ruim, mas o Senhor tem os seus propósitos. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo nas aparentes dificuldades, mesmo nos aparentes problemas, há um propósito de Deus. E nós precisamos entender isso. Às vezes as lutas, elas precisam vir, porque Deus, Ele quer fazer algo na nossa vida. Então tudo vai depender como nós vamos responder a isso. A presbítera Rita, há umas quintas-feiras atrás, ela pregou um pouquinho também sobre esta palavra. E algo que ela falou que eu guardei no meu coração, é que por vezes os nossos barcos precisam estar vazios, para que nós possamos ser expostos à palavra de Deus, e Ele possa entrar. Então existia um propósito para Pedro naquele dia. O barco dele precisava estar vazio, para que Jesus pudesse entrar e transformar a história de Pedro. E entrar e falar: Senhor, ó Pedro, eu tenho um final maior para você, muito maior do que você possa imaginar. E Pedro está lá, irmãos, lavando as redes, talvez frustrado, quando de repente, quem se aproxima apertado pela multidão? Jesus. Jesus chega e o que vai acontecer? Haviam 2 barcos, a Bíblia diz, mas Jesus vai escolher exatamente o barco de Pedro. E Jesus então vai pedir: olha Pedro, me empresta esse barco aí para que eu possa falar com as pessoas, vai ficar melhor para mim. E Pedro, eu não sei, a gente pode imaginar, talvez terminando de lavar a rede, talvez tudo que ele quer depois de um dia de um trabalho, todo mundo, né? Depois que a gente trabalha o dia inteiro, às vezes tudo que a gente quer é descansar, é ir para a nossa casa, tomar um banho e descansar e relaxar. E talvez tudo que o Pedro quer naquele dia, naquela manhã, é ir para a casa dele, é terminar o que ele tem que fazer, ir para a casa dele, ir dormir, se preparar para a noite, eu não sei. Então Pedro, tudo que ele quer é ir embora, mas Jesus chega diante dele e fala: Pedro, empresta seu barco. E Pedro, ele ouve a voz de Deus, ele empresta o barco, sendo uma pessoa boa, ele empresta. E Jesus então começa a pregar. Jesus não tem pressa. O Pedro talvez tenha, mas Jesus não tem pressa. E Jesus vai começar a falar. E eu imagino, ouvindo Jesus falar, Pedro agora vai se maravilhar por aquilo que ele vai começar a ouvir. Ele vai começar a ouvir sobre um reino, ele vai começar a ouvir sobre o reino de Deus, ele vai começar a ouvir sobre quem ele é, que o reino de Deus está chegando. E Pedro, talvez ele já tinha até terminado de lavar as redes, agora ele consegue parar e prestar atenção, e aquelas palavras são palavras profundas ao coração dele. Ao que Jesus, ele vai terminar a sua pregação, ele vai se virar, ele vai despedir a multidão, ele vai virar para Pedro e vai falar: Pedro, nós vamos pescar agora. Então Pedro, no versículo 5, ele vai responder o seguinte, vamos ler. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Então olha lá, Pedro estava decepcionado, mas ele ouviu uma palavra. Esse homem tem uma palavra diferente. E se nós olharmos no original, no grego, quando ele fala mestre aqui, não é o mestre, mas é como você chega às vezes na padaria e fala: ô mestre, me dá 10 pãezinhos aí. Ô chefe, me dá isso. Então, o Pedro ainda não entende quem é o Senhor de verdade. Mas ele ouviu essa palavra mexeu com ele. Então o Pedro, ele ouve e fala assim: olha, tá bom mestre, eu vou lançar. Já que você falou, eu ouvi tanta coisa que você falou aí, então eu vou lançar. Sabe, talvez você chegou aqui hoje cansado pelos problemas da vida. Todos nós aqui, se eu fosse perguntar, todos nós poderíamos levantar a mão e contaria os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Cansados, mas eu quero que você entenda hoje, este é o momento que Jesus está pedindo para entrar no teu barco e assumir a direção da tua vida.
Talvez as coisas precisam ficar ruins, talvez as coisas precisam ficar vazias, a ponto de você se sentir vazio, sem forças, para que Jesus ele possa entrar e assumir a direção da tua vida. Porque quando Jesus assume a direção da tua vida, é Ele que dá a coordenada. Não é mais você andando para o caminho que você acha que você tem que andar, mas é você deixando o Senhor direcionar. E é Jesus agora, Ele entra no barco de Pedro, Ele fala assim: Pedro, agora nós vamos pescar. É Jesus liberando uma palavra, é Jesus dando a coordenada para ele. E aí, irmãos, Pedro ele ouve a palavra de Deus, e quando ele lança a rede, quando ele tenta puxar, talvez, acho que enganchou em algum lugar. Pedro talvez ainda sem acreditar, talvez ele possa falar: não, prendeu em alguma coisa aqui, está muito pesado. Mas quando ele faz mais força, quando ele olha, quando ele puxa, a Bíblia diz que ele vê uma enorme quantidade de peixes. E aí ele já faz sinal para os outros pescadores, porque a rede dele não vai aguentar, a rede dele vai quebrar. E aí ele pede, ele chama os filhos de Zebedeu: vem ajudar, vem com outro barco, porque eu não vou conseguir, tem muito peixe aqui. E a Bíblia diz que a quantidade de peixes encheu os 2 barcos. Quando viram isso, irmãos, eu imagino, todo mundo deve ter ficado em um silêncio assim, absurdo, sem entender aquilo que aconteceu. Tipo, Jesus não é pescador, mas Ele liberou uma palavra, Ele falou para eu lançar. E talvez eles ficaram ali: meu Deus, o que é isso? E aí, quando Pedro ele vai sair do barco, o barco está cheio do quê? De peixe. Jesus deu aquilo que ele precisava. Então o que o Pedro vai dizer para Jesus? Senhor, afasta-te de mim, que eu sou pecador, e o Senhor é santo. Em outras palavras, é como se Pedro talvez também dissesse assim: Jesus, pode ir embora. Obrigado, Jesus, obrigado, o Senhor me ajudou, eu recebi a minha colheita, eu emprestei meu barco para o Senhor, e o Senhor me abençoou. Mas Jesus, pode ir embora. A gente não pode viver junto. O Senhor é santo e eu sou pecador. Eu não vou conseguir chegar perto do Senhor. Não tem como a gente andar junto. E para mim o Senhor já conseguiu. Pedro está satisfeito. Pedro agora ele conseguiu o que ele queria. O que ele precisava? Peixe. E ele tem o que agora? Peixe em abundância. Então para Pedro agora esse momento satisfaz ele. Poxa, eu consegui o que eu quero. Jesus deu aquilo que ele precisava. Só que entenda algo. O que nós lemos de Jeremias? Os planos do Senhor é planos de paz. Os planos de Deus são maiores, são melhores. O Senhor quer dar o fim que nós desejamos. O Senhor quer dar algo maior. Então Jesus agora ele está ali falando para o Pedro: Pedro, eu quero dar mais do que você precisa. Você precisa entender isso hoje. Mas o nosso problema é que hoje a gente se satisfaz com momentos apenas. A gente se satisfaz com um instante apenas. Pessoas vivem um momento com droga, pessoas vivem um momento com vícios, pessoas vivem um momento com entretenimento. Hoje as pessoas se satisfazem com um momento. Eu tenho um momento de adoração, então tá bom. Eu tive um momento só de oração e está tudo certo. Hoje nós somos assim. Hoje muitas vezes nós vivemos dessa forma. Nós só queremos viver um momento com Jesus. Então não, qual é o meu momento com Jesus? O momento com Jesus é na terça-feira no estudo bíblico, é na quinta-feira no culto de libertação e no domingo. Esse é o meu momento com Jesus. E está tudo bem, e está tudo certo. Só que entenda isso hoje. Jesus não é para um momento, Jesus é para uma história. Jesus é para você andar com Ele todos os dias da sua vida. Jesus é para você caminhar com Ele lado a lado todos os dias da sua vida, aonde quer que você esteja, no ônibus, na lotação, no trem, no seu trabalho, na escola, na sua casa, aonde quer que você esteja, Jesus precisa estar do teu lado. E é isso que Jesus está falando para o Pedro. Pedro diz: eu estou satisfeito, muito obrigado, pode ir embora.
Mas Jesus agora está dizendo para ele: olha Pedro, eu não entrei no teu barco, eu não entrei na tua vida para viver um momento com você, mas eu entrei para mudar a história da sua vida. A partir de hoje, aí Jesus tem que estabelecer um chamado para ele. Eu quero que você entenda essa primeira parte. Jesus tem que estabelecer para ele: Pedro, você a partir de hoje vai ser um pescador de homens. Porque o Pedro já quer pegar as coisas dele e cair fora. Já resolveu o problema, ele teve o lucro dele. Mas Jesus tem que falar para ele, tem que falar assim: você vai vir me seguir agora, Pedro. Você vai ser um pescador de homens. Talvez o Pedro não entende ainda o que Jesus quer dizer, mas ele falou a palavrinha mágica. A palavrinha mágica é pesca. Ele gosta de pescar, então vamos lá, eu vou nesse negócio mesmo sem entender. E muitas vezes com Cristo é assim, irmãos, a gente vai caminhar com Ele sem entender. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida e nós não vamos entender, nós não vamos compreender o porquê, quer sejam os problemas, as dificuldades, ou quer que sejam as coisas boas. Muitas vezes nós não vamos entender, mas conforme nós caminhamos com Cristo, nós passamos a entender. A Bíblia vai dizer em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é um processo, é uma revelação que vai se abrindo para nós a cada dia. Como a minha esposa gosta de dizer para mim, ela tem dito ultimamente, fala assim: Jesus, você está de brincadeira comigo, porque isso aqui não estava na Bíblia ontem, não é? Porque conforme a gente vai conhecendo a Cristo, conforme a gente vai nos enchendo dele, Ele vai nos despertando e vai abrindo o nosso entendimento para a palavra de Deus, para coisas que nós talvez simplesmente fizemos uma leitura e não entendemos. Mas quando a gente conhece mais a Deus, Deus fala assim: filho, olha isso aqui, começa a observar mais isso aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O primeiro momento é o Pedro, ele é abençoado, ele recebeu a bênção e Pedro quer ir embora. Mas Jesus fala: Pedro, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você caminhe comigo, amém? Então o relacionamento com Jesus, a gente precisa entender, não é feito de momentos. Você não pode viver momentos com o Senhor, mas é uma história. E à medida que você se relaciona com Ele, à medida que você o conhece mais, você mais busca dele. E quanto mais você conhece a Deus, mais você ama o Senhor. E quanto mais você ama o Senhor, mais o seu relacionamento aumenta. E você cresce e amadurece. Porque você não vive de momentos. Mas o nosso problema como seres humanos é que muitas vezes a gente vive de momentos. Ontem eu vi uma entrevista de um treinador, estava falando com meu filho. Muito legal o que ele falou. E eu falei: filho, é isso mesmo. Porque quando um time perde, a primeira coisa que as pessoas começam a falar assim: tem que mandar embora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque nós somos do momento, nós somos imediatistas. Mas aí qual que é a análise dele? Se você for olhar pelo momento, você vai falar assim: me manda embora. Mas quando você olha a história, você vai olhar aquilo que eu já conquistei, você vai olhar o lucro que eu já dei para uma empresa, as pessoas que eu revelei. Então você não olha um momento, você olha o todo. Mas o nosso problema é que nós somos do momento. Nós só queremos avaliar o momento. E se o momento para a gente é ruim, então a gente não quer. Então a gente briga, a gente reclama com Deus, a gente resmunga com Deus, porque Deus não fez aquilo que nós esperávamos que Ele realizasse. Mas nós nos esquecemos das boas obras do Senhor, das benfeitorias, daquilo que Ele tem feito por nós. O salmista vai dizer: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Mas o nosso problema é que quando vem uma dificuldade, quando vem uma luta, quando vem um problema, nós começamos a reclamar e nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. E Deus está nos chamando, está na hora de nós começarmos a enxergar isso. Tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Ele já realizou por nós. E Jesus está chamando agora Pedro para viver essa história. Jesus está chamando Pedro para andar com Ele. Não apenas: Pedro, eu não quero te dar um momento, eu quero te dar uma história. E Pedro agora vai viver isso. E por isso eu quero deixar alguns pontos para a gente. E o primeiro ponto vai estar lá em Marcos capítulo 1,
versículo de número 29. Quando nós vamos viver uma história, onde começa a nossa história? A nossa história vai começar em casa. Marcos capítulo 1, versículo de número 29, vai dizer assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando a servi-los. Presta atenção, para onde Pedro vai levar Jesus, depois de viver a primeira experiência com ele? Quando o assunto é viver uma história, aonde a nossa história começa? Em casa, irmãos. A nossa história começa em casa, porque essa é a história de verdade. Essa é a história de verdade com Deus, porque aqui é uma performance. Todos nós, irmãos, a começar de mim, aqui é uma performance. Aqui você olha, o pastor pula, a missionária fala, sorri, todo mundo se alegra. Então aqui muitas vezes é uma performance, mas a nossa história começa lá na tua casa, começa no nosso lar, com a nossa família. E Pedro, ele está levando Jesus para onde? Para casa. A história de verdade começa em casa. Os nossos irmãos, que hoje foram ungidos, a história deles começa em casa. Eles têm uma responsabilidade. O serviço deles começa em casa. O cristianismo deles começa em casa. A vida transformada é em casa. É o cuidado com a esposa, é o cuidado com a esposa, é o cuidado com os filhos, é o cuidado com as coisas do lar. E Pedro leva Jesus para a sua casa. O grande desafio de ser cristão, de viver uma história com Jesus, é ser cristão lá na tua casa. Como você age, como você se porta, porque em casa a gente revela quem nós somos. E quem é você dentro da tua casa? Porque se a nossa vida dentro de casa não for boa, o restante também não vai ser. Se na minha casa eu sou uma pessoa que reclama o tempo inteiro, então aonde estiver eu vou refletir isso. Eu vou ser um cara que reclama o tempo inteiro. Se tudo eu reclamar, eu vou reclamar onde quer que eu esteja. Se tudo que a minha esposa fizer eu reclamar, eu vou reclamar de todo mundo. Então, isso é um exemplo hipotético, mas eu quero que você analise nesse primeiro momento uma história com Jesus. Começa dentro da tua casa. E quem é você quando ninguém te vê? Quando só a sua família te vê? Nós precisamos entender isso. O nosso lar tem que ser um porto seguro, irmãos. Lá é a realidade. Lá você vai trazer os problemas, muitas vezes. Lá você vai contar das tuas dificuldades. Lá vai ter os conflitos. Lá vai ter os problemas. Lá é a realidade, irmãos. Porque para os outros a gente gosta de mostrar uma máscara, mas em casa a máscara cai. Em máscara nós vamos confirmar se nós somos essa bênção que nós demonstramos ser ou não. Em casa você se revela. Então a pergunta é: quem é você na sua casa? Como é o teu comportamento? Como é o teu dia a dia? O que seus filhos podem falar de você? O que a sua família pode falar de você? O que o seu cônjuge pode falar de você? Será que ele vai falar bem? Ou será que ele vai falar mal? Será que eu tenho levado Jesus para minha casa? Será que Ele é o Senhor da minha casa mesmo? Porque se Ele é o Senhor da minha casa, até aquilo que eu assisto vai refletir quem Ele é na minha vida. Segundo ponto. Então, uma história com Jesus é uma história que começa na tua casa. Quando você anda com Jesus, Jesus também é aquele que vai financiar os teus sonhos, os teus projetos. Mateus capítulo 14, versículo de número 28.
Diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Você conhece essa história? Os discípulos estavam cheios de medo. No meio do mar bravio, o vento, a tempestade, o vento contrário, as águas querendo invadir o barco. E Jesus, ele vem andando sobre as águas. Ao que desesperado eles começam a gritar de medo, eles falam: é um fantasma. Aí que Jesus tem que falar assim: calma, sou eu, mestre, não temam. Aí Pedro imediatamente ele vai responder: é o Senhor mesmo. Então manda-me ter contigo por sobre as águas. Para pensar no que Pedro disse aqui agora. Quando Pedro está dizendo isso, é igual o lançar as redes. O que ele falou? Sob tua palavra lançarei as redes. O que Pedro está querendo dizer é: Senhor, eu já estou caminhando com o Senhor, eu já estou entendendo como o negócio funciona. Porque se o Senhor falar alguma coisa, está falado. Eu já entendi isso na minha caminhada. Quando o Senhor fala, vai acontecer. E Pedro agora pede para andar sobre as águas. E Pedro vai andar sobre as águas. Sabe por quê, irmãos? Se você andar com Jesus, se você estiver realmente em sintonia com Jesus, não é simplesmente o sonho de Pedro, a vontade de Pedro, não, deixa eu sentir como é que é andar sobre as águas. Não, não é isso. É porque você vai estar em sintonia com o Senhor. E a tua vontade é a vontade do Senhor. Você acha que simplesmente o profeta, ele liberava uma palavra: não vai chover, né? Vai ter seca. É porque ele, não, porque eu fiquei bravo, a minha carne ficou brava, e agora eu liberei uma palavra. Não, é porque eles estavam em sintonia com o Senhor, e aquela era a vontade do Senhor. Não é porque é a vontade do homem, então eu determinei e Deus vai fazer acontecer. Não, não é isso, irmãos. Existe uma sintonia, existe a vontade do Senhor. Então, o que está acontecendo agora aqui é isso. O Senhor quer que Pedro ande sobre as águas. O Senhor quer, e está mostrando: Pedro, eu vou financiar os teus sonhos. Os teus sonhos, os teus projetos são meus. E vai acontecer, Pedro. E o sonho de Pedro, a vontade de Pedro, o projeto de Pedro agora era andar sobre as águas. E isso era impossível. Mas ele conheceu alguém que poderia tornar o impossível possível. Ele conheceu agora. E eu pergunto para vocês: qual é o teu sonho nessa noite? Qual é o teu projeto hoje aqui? Quem pode resolver? Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu cônjuge, não são os teus filhos, não são a tua família, é Jesus. O nosso problema é que a gente pega os nossos projetos, a gente pega os nossos sonhos e a gente despeja em pessoas, e a gente espera que pessoas resolvam, financiem, apoiem e façam o possível e o impossível para que os nossos sonhos e projetos se realizem. Só que eu vou te falar uma coisa: se você projetar em pessoas, pessoas falham. Mas se você lançar tudo sobre Jesus, Ele não falha. Ele é fiel, Ele é poderoso. E se você estiver alinhado com Ele, os planos do Senhor são planos de paz, são melhores, são maiores do que os nossos. Então, irmãos, Pedro está andando com o Senhor. Pedro começou a caminhada com o Senhor. Pedro está começando a entender quem é Jesus. Para, irmãos, sabe, de querer viver momentos com o Senhor apenas. Jacó precisou entender isso. Jacó vivia momentos com Deus, até ele ser transformado em Israel. Jacó, ele precisava entender que Deus era mais importante. Deus era soberano sobre todas as coisas, e o Senhor é aquele que financia projetos. Mas o Jacó, o tempo inteiro a preocupação dele era se enriquecer, era ser um diferencial. E eu acho muito interessante
Porque a Bíblia vai nos mostrar que depois que passa todo o processo com José, e ele vive um luto com José durante muitos anos, quando os irmãos eles sobem, eles vão lá para o Egito, e depois que acontece todo o processo, você conhece essa história, José ele vai se revelar aos irmãos. Quando José fala para os irmãos: olha, voltem para Canaã, voltem, busquem meu pai. A Bíblia vai dizer que Faraó, ele cede os carros do Egito, para que os irmãos de José voltem, e enche eles de mantimento, de presentes, de tesouro. E Benjamim, ele vai, ele também, José dá uma porção maior para ele. E quando os filhos eles vão chegar em Canaã e vão falar para Jacó, Jacó vê que eles estão voltando com muitas coisas. E aí eles vão chegar e falar assim: olha, ô Jacó, o teu filho ainda vive, ele é governador no Egito. Ele não acredita por um primeiro momento, mas eles falam: não, é verdade. Olha como nós chegamos aqui, ele é governador, ele é senhor, ele tem muito poder, olha como nós voltamos com tantas coisas. E talvez o primeiro momento que nós olharíamos, se fôssemos nós falaríamos: nossa, o meu filho enriqueceu, o meu filho se deu bem na vida, eu achei que ele estava morto, mas não, ele é o maior governador, nossa, ele está numa condição maravilhosa, e agora eu também vou ficar numa condição boa. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele não olha mais para as posses, mas ele quer ver o filho. E José é uma representação de Jesus, e Jacó agora entende isso. Eu quero ver meu filho, ele é mais importante do que qualquer tesouro, do que qualquer prata, do que qualquer riqueza. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber de quantas cabras, de quantas jumentas, de quantos bois. Eu não quero saber, eu só quero ver meu filho. Não importa a condição, eu só quero ver ele. Será que nós temos esse desejo pelo Filho de Deus? Porque enquanto a gente quiser viver momentos com Jesus, a gente não tem verdadeiramente o desejo dele. A gente só espera que ele faça alguma coisa e resolva o nosso problema, que ele simplesmente financie os nossos projetos, financie os nossos sonhos, está tudo certo. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso hoje também. Pedro andou, meus irmãos, ele andou sobre as águas. Está na hora dos milagres pararem de acontecer lá e começarem a acontecer aqui, na sua vida, na sua história, de você experienciar essas coisas do Senhor. Mas para isso você precisa ter coragem de sair do barco, de fazer o que ninguém está fazendo, porque quando você fizer o que ninguém faz, também você vai viver o que ninguém vive. Pedro vai viver isso. Pedro rompe. Você vê que os outros discípulos, eles não falam assim: não, é o Senhor, eu também quero ir. Porque às vezes tem aquele do tipo: não, você vai, eu também vou. Não, eles do tipo: você quer ir, Pedro? Vai sozinho, eu não vou. Porque o Pedro, tudo que o Pedro quer é Jesus. E ele começa a entender isso, irmãos. Jesus, ele é alguém que entra no meu e no teu coração para preencher uma lacuna que ninguém pode preencher. Pedro está começando a entender isso. Somente Jesus pode preencher aquilo que eu preciso. Somente Ele pode fazer, aí você vai ser feliz. A gente busca muito a felicidade, mas a felicidade está em Jesus. A alegria está em Jesus. A gente canta: a alegria só tem aquele que já conhece a Jesus. E quando você for feliz de verdade, tendo Jesus no seu coração, você não precisa de nada e de ninguém para te fazer feliz. O nosso problema, mais uma vez, é que nós projetamos em pessoas todas as coisas, ao invés de nós olharmos para Jesus. Ele é a fonte da felicidade. Jesus é a razão da nossa alegria. Aí a sua vida vai começar a mudar. Mas enquanto você espelhar todas as suas expectativas em pessoas, não vai dar certo. E Jesus está nos ensinando hoje: para de espelhar, de colocar expectativas em pessoas, e começa a olhar para Ele. Fala: Senhor Jesus, a minha alegria, o motivo da minha alegria não são pessoas, é o Senhor. Aí eu vou começar a andar. Terceiro ponto, irmãos, Mateus, ainda em Mateus, você vai virar uma página aí talvez, ou duas. Mateus 16, versículo 17. Jesus, ele é alguém
que tem uma história com você na sua casa, é uma história que você tem com Jesus nos teus sonhos, nos teus projetos, mas tem algo muito interessante, também na repreensão. Jesus também tem uma história com você na repreensão. Mateus 16, versículo 17 diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está fazendo um elogio a Pedro, porque Jesus está lá perguntando: o que as pessoas dizem quem eu sou? E todo mundo vai falando: olha, uns dizem que você é Elias, João Batista, tal, e começam a falar, começam a dizer: você é Jeremias, você é um profeta, você é isso, aquilo. Mas aí o Pedro, ele responde certo. Ele fala: tá, mas o que vocês dizem que eu sou? Ninguém tem uma resposta para dar. Mas aí o Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor fala: olha, Pedro recebe um elogio, quem te revelou foi meu Pai e tal. E Pedro fala: eu estou naquela comunhão com Deus, eu estou no manto e tal, e Jesus me elogiou. Mas aí alguns versículos mais à frente, no versículo 23, Jesus agora ele continua falando, agora ele está falando sobre a morte dele, que ele vai precisar morrer, mas ele vai ressuscitar. Aí no versículo 23, aí o Pedro, versículo 22, e Pedro chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Verso 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Irmãos, alguns versículos antes Jesus mostra que Pedro estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas agora é o contrário. Para pensar. Se você quer se relacionar com Jesus, você tem que aprender uma coisa e entender algo muito importante. Ele não fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Se é para te elogiar, se é para te impulsionar, se é para te colocar adiante, Ele vai te colocar adiante, Ele vai te ajudar. Mas se é para repreender, Ele vai te repreender. Apocalipse vai dizer: eu repreendo. Apocalipse 3, se eu não me engano, vai dizer: eu repreendo a todos quanto amo. Mas quem gosta de ser repreendido? Quem gosta de repreensão? Quem gosta de chamar a atenção? Ninguém, irmãos. Ninguém gosta, mas se nós queremos viver com Cristo, andar com Cristo, nós vamos ser repreendidos. Nós vamos ouvir: você está errado. Olha, você precisa consertar, você precisa acertar. Porque viver com Cristo é a repreensão também. Ele repreende a todos quanto Ele ama. Então você quer viver com Jesus? Você tem que ouvir o que Ele tem para dizer então. E Ele vai usar os profetas, vai usar os pastores, vai usar os seus líderes, vai usar tua esposa, não sei quem for, Ele vai usar para falar com você, para te repreender, falar: está errado. E se está errado, ouça a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O nosso problema é que a gente quer alguém que faça média com a gente. Fala: não, é isso aí, não, é isso mesmo. Quando a gente tem a nossa posição de temos que repreender, se tem que repreender, vai ser repreendido. Então uma história com Cristo também é uma história de repreensão, porque Ele vai nos alinhar. É difícil a gente entender que a repreensão é amor. Quando nós repreendemos, os pais repreendem os seus filhos, eles não repreendem os seus filhos porque não querem o bem dos seus filhos, mas porque amam. Mas deixa de ser uma repreensão? Não. Deixa de ser uma palavra dura muitas vezes? Não. Mas tem que ser dito, tem que repreender. E o nosso Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos repreende. O que o Senhor fez com o povo de Israel foi uma repreensão. Eles estão no cativeiro por uma repreensão, porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Deus enviou profetas, Deus enviou para falar: conserta a tua vida, conserta o teu altar, mas eles não consertaram. E Deus ama tanto o povo, que fala assim: agora vocês vão sofrer, vocês vão ficar no cativeiro babilônico 70 anos, mas o plano que eu tenho para vocês são mais altos, planos de paz. Não acho que vocês estão aí porque eu não amo vocês, muito pelo contrário, eu repreendo porque eu amo. E vocês vão sair, eu vou levar vocês de volta para essa terra.
porque é aqui que eu reservei para vocês, é na minha presença, é na minha posição, é na minha direção. Então Deus está falando comigo, com você, Ele quer nos alinhar. Muitas vezes nós somos moídos pelo Senhor, porque Ele quer nos alinhar, porque a gente esteja na vontade dEle, porque nós caminhamos para a vida eterna, irmãos. Você não caminha simplesmente para conquistar uma coisa dessa terra, você caminha para a vida eterna. Então você quer viver com Jesus? Começa a aceitar a repreensão e falar: Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Às vezes a dificuldade vai vir, o que eu preciso aprender? Onde eu preciso amadurecer, que talvez eu não consegui amadurecer ainda. Quarto, irmãos, estou quase acabando. João capítulo 18, versículo 10. Quando você anda com Jesus, quando você vive uma história, entenda algo: Jesus também te protege. Então, Jesus entra na tua casa, Jesus vive com você os teus projetos e sonhos, Jesus te repreende, Jesus te protege. João 18:10 diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Jesus agora vai ser preso. Os servos, os soldados do sumo sacerdote vão lá para prender a Jesus. E Pedro, ele agora tem uma atitude que poderia acabar com a sua história. Pedro agora tem uma atitude que poderia acabar com o seu ministério. Ele atenta contra a vida de um oficial. Provavelmente seria preso, julgado, condenado e talvez morto. Mas quem está lá? Jesus. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o único que pode nos defender de nós mesmos. Jesus nos protege de nós mesmos, porque nós por muitas vezes somos intempestivos, mas Ele nos protege. A maioria dos problemas que entramos, irmãos, a culpa é nossa. O nosso problema é que a gente entra num problema, numa situação, a gente quer culpar os outros, porque a gente nunca é culpado. A culpa é dos outros, porque fizeram isso comigo, porque fizeram agir dessa forma, fizeram isso, mas o problema muitas vezes é nós. Nós somos os problemas, porque nós não entendemos os processos de Deus. E Pedro não entende isso. O que Pedro vai fazer? Saca a espada, corta a orelha do Malco, porque ele acha: não, essa é a atitude que eu tenho que tomar. Mas Jesus não pediu para ele fazer nada disso. Jesus falou assim: coloca a espada na bainha de volta, Pedro. E aí Jesus tem que defender o Pedro dele mesmo, porque ele conseguiu complicar tudo. Não, eu preguei para minha esposa hoje, quase como Jesus falou assim: deixa eu morrer em paz, deixa eu me entregar na cruz, Pedro, não fica causando mais. Mas o Pedro vai lá, e Jesus fala assim: não, deixa eu resolver o problema do Pedro. Pedro achou que iria proteger Jesus. Pedro achou que o sentimento de justiça dele, não, porque Jesus ele é santo, e esse é o certo, essa é a atitude certa. E nós somos ministrados, né, no estudo bíblico, no último estudo bíblico que nós tivemos, acerca disso. Quando a gente olha ali a respeito dos talentos, né, aquele que não multiplicou o seu talento, a gente dentro do nosso senso de justiça fala assim: o Senhor deu 10 para um, 5 para outro e 1 para outro. Então peraí, já que o 1 não multiplicou nada, dentro do nosso senso de justiça humano, o que é natural, a gente fala assim: bom, eu vou pegar esse 1, eu vou dar para aquele que tem 5, porque ele tem menos, que ele multiplicou 4, o que seja. Ele vai pegar, eu vou pegar porque tem menos, então eu vou dar porque tem menos, porque é o senso de justiça. O outro já tem mais, por que eu vou dar? Ele já tem muito. Mas Jesus ele vai e dá o que? Ele vai falar o que? Dá para quem tem mais. Quem explica o senso de justiça do reino de Deus? A gente acha que a nossa justiça ela é correta, mas a nossa justiça é corrupta, irmãos. Até quando a gente acha que a gente está sendo justo com a nossa atitude, se não for debaixo da direção de Deus, não é. E é o que Pedro foi fazer. É justo eu agora ir defender Jesus, mas Jesus fala assim: isso não é a justiça que eu espero, não é a justiça que tem que ser feita. Pedro achou que iria proteger Jesus, que era um protetor, que ele estava pronto para morrer por Jesus. Mas assim que Jesus coloca a orelha de Malco no lugar, o Pedro vai, Pedro vai embora, deixa Jesus sozinho lá, porque mais uma vez, meu problema está resolvido.
Mas Jesus, Ele nos protege de nós mesmos. E por último, irmãos, e eu quero terminar aqui. Jesus nos traz redenção, apesar de todas as coisas. João capítulo 21, versículo 9, diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Os processos vão se passando, as coisas vão acontecendo. O Pedro negou a Jesus, o Pedro não entendeu o que Jesus disse, e o Pedro vai chegar e ele vai voltar a pescar. E mais uma vez, Pedro volta a pescar, e o barco está vazio. E aí Jesus, ele está na praia, quando o barco está chegando. Aí Jesus, ele fala assim: ei, joguem do outro lado a rede. A Bíblia diz que eles jogam a rede, e eles pegam 150 grandes peixes, porque o pescador quer peixe grande. Mas aqui tem algo incrível. Aí o João, ele vai olhar para o Pedro, ele vai dizer: Pedro, é o Senhor, é Jesus. Versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, João 21, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Olha que algo sobrenatural tem aqui. Há uma reconstituição do primeiro encontro de Jesus com Pedro. Em ambos tem multiplicação de peixe, mas no primeiro encontro, o Pedro chega para Jesus e fala assim: afasta-te de mim, eu sou pecador. O Senhor já me deu o que eu queria, agora eu não preciso mais andar com você. Aí Jesus fala assim: não, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, vem e me segue. Mas eu acho sobrenatural esse ponto agora, porque quando Pedro ele vê os peixes, ele está no barco ainda. Talvez a gente poderia falar assim: espera aí, vai no barco. O Pedro está dizendo: Jesus, eu entendi, eu não preciso do peixe, eu preciso do Senhor. A Bíblia fala que Pedro, ele sai do barco, ele se lança na água. Eu não quero saber de peixe, eu não quero chegar com peixe. Tudo que eu quero é o Senhor, tudo que eu quero é a tua presença, tudo que eu preciso é a tua glória, Senhor. E nós precisamos chegar a esse nível. Tudo que nós precisamos não é que o Senhor realize aquilo que eu quero, não é que o Senhor satisfaça o meu ego, mas tudo que eu preciso é a tua presença. E Pedro entende isso agora. Ele se lança, ele pega a capa dele, ele se joga ao mar e fala: eu vou ao encontro do meu Senhor. Agora Pedro sai em direção a Jesus, e ele chega lá, o que tem? Uma fogueira e um peixinho. Por que a fogueira, irmãos? Porque quando Pedro ele vai negar Jesus, ele estava ali na fogueira. Jesus está reconstituindo o primeiro e último momento que ele teve com Pedro. O primeiro momento foi quando Jesus olhou para ele ali no mar, e ele multiplica o peixe. E qual é o último momento? Quando na terceira vez o galo canta, e ele olha, e Jesus olha para ele, e Pedro falou: Jesus falou que eu ia negar. E ali Pedro não vê mais Jesus, mas agora Jesus reconstitui. Parece que ele psicologicamente, ele entra no psicológico de Pedro, ele reconstrói o cenário que Pedro caiu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, verso 5: lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. O Pedro, Jesus está mostrando: Pedro, você caiu aqui,
mas você pode se levantar novamente. Deu tudo errado depois que você fez isso, né? Mas conserta, se arrepende, volta, pratica o princípio. E Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Quando chega a terceira vez, Pedro, ele desmorona. Ele lembra da terceira vez, ele lembra da falha dele, do erro dele. Ele começa a chorar, talvez ele imagina: acabou minha história aqui. A minha história acabou, eu não entendi o teu projeto, Jesus. Eu não entendi. Porque talvez ainda eu estava preocupado com que posição que eu teria no reino, onde eu estaria, se eu sentaria à direita ou à esquerda, se eu seria um governador no teu reino. Mas, quer saber, Jesus? Tudo que eu preciso é o Senhor, não importa onde eu vou estar, desde que o Senhor esteja lá. E Jesus mostra para Pedro que o perdão, a confiança estavam firmes. É dizer: Pedro, eu te perdoo, eu confio em você, Pedro. E Pedro ali é renovado pelo Senhor. Pedro ali, ele entende qual é o projeto do Senhor, o fim que ele deseja, para o fim que desejais. Vamos ficar de pé. Uma história com Jesus, irmãos, nos fará uma pessoa melhor, nos tornará alguém habilitado para vencer e triunfar. Eu não sei como anda seu barco, eu não sei como está, em que pé está ele, se o seu barco está cheio, se o seu barco está vazio. Talvez ele esteja vazio. Talvez você chegou aqui hoje, o teu barco está vazio. Tinha peixe, mas agora não tem mais. Talvez você chegou assim como iniciou a trajetória de Pedro, com um barco vazio. Mas Deus está falando: deixa novamente eu entrar na tua história, deixa eu restaurar você, porque os meus pensamentos são mais altos. Os pensamentos que eu tenho para você são de paz e não de morte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa Jesus entrar na história da tua vida. Se você tentou levar do teu jeito, Deus está falando assim: deixa eu entrar, deixa eu direcionar novamente, deixa eu acertar o prumo que você precisa na tua vida, porque o teu objetivo é a vida eterna. E talvez você não está nesse caminho mais. Quem sabe você chegou aqui, você perdeu a chama do Espírito Santo. Você já não tem mais a força que você tinha antes, você já não tem mais a vitalidade que você tinha antes, mas Deus está te chamando nessa noite. Reacende a chama, porque Ele te ama. Ele se importa com você. Ele foi, mesmo Pedro tendo errado, mesmo Pedro tendo falhado, ele se encontra novamente com Pedro e fala: Pedro, eu estou restaurando a sua vida. Deus quer restaurar a minha vida, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer restaurar a história que Ele tinha começado com você. Mas para isso você precisa falar: Senhor, entra no meu barco novamente, me direciona novamente, Senhor, que eu possa voltar, como Apocalipse capítulo 2 verso 5 diz: eu me arrepender, eu lembrar onde eu caí, eu caí aqui, eu vou me arrepender e eu vou praticar as obras que eu praticava no princípio, porque aí eu vou estar no centro da tua direção. Busque ao Senhor hoje, conheça ao Senhor e aumente a tua intimidade com Ele, e Ele vai aumentar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Ele quer te alinhar novamente, Ele quer te direcionar novamente, Ele quer te pôr no prumo novamente. Ele não quer que você fique perdido, vagando sem direção, mas Ele quer ser o Senhor da tua vida, Ele quer direcionar. Não sei como você chegou aqui, mas Deus está falando nesta casa. Os planos que Ele tem são mais altos, mas para que Ele possa operar, você precisa dar lugar a Ele. Jeremias 29 verso 12: então me invocareis
passareis a orar a mim. Não vai mais andar segundo o teu pensamento. E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus quer nos tirar de onde nós estamos hoje, do exílio, e voltarmos para Canaã, que é onde Ele espera que nós estejamos. Por isso fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Deus tem falado conosco. Se hoje o teu barco está vazio e você sabe que está, eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero orar pela tua vida. Deus, Ele tem falado com corações aqui, mas somente aqueles que se levantam para viver o sobrenatural de Deus, eles avançam. Deus está ministrando nossos corações, falando, e você tem que falar: Senhor, reacende a chama. Volta, Senhor, coloca os peixes novamente. Mas com o Senhor dentro, eu tentei andar sozinho, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Por isso entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha história. E Deus, Ele vai mudar, mas você precisa ter coragem, que Pedro também teve, de falar: Jesus, entra, eu preciso me consertar diante de Ti. Pai, a Tua palavra tem sido ministrada nesta casa, nessa noite, e o Senhor tem dito, o Senhor tem falado aos corações, e nós precisamos, Senhor, ter a coragem de falar: Senhor Jesus, eu preciso viver uma história contigo. Talvez, Senhor, eu tenha vivido uma história olhando para as pessoas, mas, Senhor Jesus, eu quero viver uma vida e uma história olhando para o Senhor. Entra na minha casa, entra nos meus projetos, entra nos meus sonhos, me repreende, me protege, me traz redenção, Senhor. Reacende a chama que talvez em algum momento eu permiti que ela se esvaziasse, que ela se foi. Mas hoje, Senhor Jesus, que o Teu amor, que a Tua graça, ela venha, Senhor, sobre, Senhor, as nossas vidas. Senhor, renova o Teu povo, renova a Tua igreja, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Porque o Senhor nos ama com um amor eterno. Que nós possamos enxergar o quão maravilhoso é a Tua presença. Pedro entendeu isso, por isso ele se lançou, ele correu, Senhor, ele nadou ao Teu encontro. Ele não se preocupou, Senhor, com o que pudessem falar dele. Mas Jesus, que hoje a gente possa enxergar a Tua graça, que hoje nós possamos enxergar, Senhor, que o nosso objetivo é a Tua presença, é a Tua graça, é a Tua glória. Por isso renova a Tua igreja, renova o Teu povo nessa noite. Ministra, Senhor, ao coração, quebranta, Senhor, o coração, Pai, que está duro, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos chegar mais perto da Tua presença, em nome de Jesus.